Boa tarde. O meu nome é Claudete. Nos foi colocado o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Eles, porque assim, antes eles davam o texto pra gente e a gente se virar. Agora, eles colocam um nomezinho assim. Dentro deste texto, nós temos que falar sobre exercitando a paciência. Agora me dei conta, eu estava falando sobre isso. Estava falando sobre isso, exercitando a paciência. Todos nós temos que exercitar a paciência. E tu sabe que é uma coisa incrível eu li a gente lê várias vezes, ouve sobre isso. E aqui nesse texto, tem uma parte que fala sobre as injúrias e violências, a afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência, a resignação, a cólera. É o último. Deixar a cólera para o final. Mas tudo isso, por exemplo, aqui, ó, eu gosto muito dessa parte aqui que fala da obediência e resignação. As pessoas sempre pensam assim que ser resignado é aquela pessoa que fica ali, o outro humilha e faz, né? E a pessoa fica resignada naquele seu estado miserável, né? Aí chega em casa e briga com todo mundo em casa, porque pode brigar, né? Na rua tu tem que ouvir. Mas não é isso. A paciência e a resignação, ela tem a ver com a capacidade de tu não levar as coisas para o lado agressivo. Não é agressivo, o que eu quero dizer assim? Por exemplo, uma pessoa é agressiva comigo. Uma pessoa me ofende. Se eu retrucar essa ofensa, eu estou exatamente na mesma faixa de vibração. Mas eu posso não retrucar essa ofensa. Porque é um problema de quem está falando, não é meu. Se eu não levar isso comigo, eu estou sendo uma pessoa paciente e eu estou sendo essa pessoa resignada. A resignação tem a ver com a obediência a Deus, tem a ver com a consciência da palavra de Cristo e compreender que nós não podemos tudo e nós não precisamos aceitar tudo, mas nós não podemos de maneira nenhuma retrucar com a mesma energia, com a mesma agressividade que nós fomos atacados. É uma coisa difícil. Eu acho que a gente está sendo o tempo todo testado sobre isso. E testado em todos os sentidos. Porque a gente vê um filme, e daí a gente vê o filme, e o filme, o quê? O filme fala sobre agressão, sobre vingança, sobre ódio. Como tem coisa assim, como tem filmes assim, que nos falam sobre vingança, sobre ódio. E às vezes a gente vê e fica torcendo para que aquela pessoa... Então, a gente fica, né? Um filme de ação. Só que isso está entrando na nossa cabeça nesse sentido. E a gente tem que trabalhar o contrário. E a gente vê o contrário.
E a gente vê as pessoas se agredindo, e em todos os sentidos, as notícias do jornal, né, das reportagens na televisão, do jornal da televisão, as agressões todas que surgem, e a gente precisa trabalhar ao contrário. Então não é fácil. Não é fácil. Mas é uma coisa, é um exercício que a gente faz. É um exercício que nós podemos fazer de enxergar que aquela pessoa está cometendo aquilo ali, aquele ato, eu não estou falando num filme, estou falando na realidade, mas tem um motivo para ela estar agindo daquela maneira. Um motivo que eu não conheço. Então, se eu revidar, eu vou estar agindo impulsivamente e deixando aquela pessoa pior ainda do que ela já estava. Tem a história de um motorista de táxi que ele estava dirigindo, levando uma passageira, e cortaram a frente dele. E ele, aliás, hoje eu estava vindo para cá também tivemos que dar uma freada, assim, ó, por um triz nós não atropelamos uma pessoa. Foi uma coisa assim, um choque, parece que acordou até a encarnação passada aqui, do susto que foi aquilo. E o que acontece? Daí ele disse, nossa, agora a gente está acordado por muito tempo, né, depois desse susto, e a pessoa também, porque ela olhou para lá e era daqui que ela tinha que olhar para cá, e olhou para lá. Acontece, isso, as coisas acontecem, já aconteceram para praticamente todo mundo. E daí ele estava falando e tal, e ele disse, não, pois é, acho que ela estava distraída, mas ele não ficou assim, exasperado, sabe? E daí eu disse, pois é, de repente ela está com algum problema, está com a cabeça em outro lugar, podia ter sido atropelada. Mas o motorista do táxi foi isso, cortaram a frente dele, e a pessoa que estava na carona disse, o senhor não vai falar nada? O senhor não vai xingar? Quase bateu no carro, a gente podia ter capotado, imagina, tem que... Ele disse, não, o lixo é dele, não é meu. Eu não vou pegar o lixo dos outros. Porque se eu retrucar, eu estou assumindo o lixo do outro. Deixa, é dele. Ele sabe por quê. Ele sabe o que está acontecendo, o que houve. Ele pode não ter visto o carro, ele podia estar pensando no filho que está mal, que precisa de um rim, que precisa... Ninguém sabe. Mas a reação é xingar. Hoje ele falou nisso, a gente não pode retrucar nada, porque a gente pode acabar levando um tiro, o que ele acabou de falar. É bem isso, a gente está vivendo assim, no fio da navalha, todos nós. Mas este fio da navalha, ele vai dizer, se eu conseguir cruzar este caminho difícil e chegar até aqui, eu continuo aqui. Senão, eu vou para outro lugar. E é o que ele fala aqui. Bem no início, Jesus fala. Jesus disse para aqueles que o escutavam, aprendam o que foi dito aos antigos, não matem. E todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu digo que todo aquele
que se enfurecer contra o seu irmão, merecerá ser condenado pelo julgamento. E aquele que ofender o seu irmão será encaminhado para o inferno. Será condenado ao fogo do inferno. O fogo do inferno. Não tem inferno, né? Mas era o que era entendido na época. Qual é o inferno? O que vocês acham que é o inferno? O inferno somos nós, é o nosso pensamento, é o que fica na nossa mente. Tudo aquilo que eu aprendi de bom na vida, todos os exemplos bons que eu tive, toda a educação que eu recebi, e tudo aquilo que eu fizer o contrário do bem, eu estarei indo contra a lei. Não essa lei que nós temos aqui, mas o que foi ensinado por Deus sobre amor, caridade, compaixão, piedade, acolhimento, amor. Tudo que eu fizer contra isso, eu vou me dar conta. Eu vou me repetir. Eu vou me sentir mal, porque quando eu desencarnar e voltar para o mundo espiritual, não são as coisas boas que eu fiz que eu vou me lembrar. Eu vou me lembrar do que eu deveria ter feito e não fiz. E fiz o contrário. E perdi uma encarnação de crescimento. E aquilo eu vou repetir. E vou repetir até o momento em que eu me der conta que eu estou aprendendo e eu preciso de ajuda. Quando eu me der conta que eu preciso de ajuda, que eu não vou conseguir sozinho, que eu preciso de alguém para me amparar, para me ajudar, neste momento, os trabalhadores do mundo espiritual vêm nos resgatar. Então, o inferno é o que nós vivemos. E tem gente que vive o inferno aqui, nessa existência. Vive um inferno nessa existência. Porque tudo está ruim, tudo está errado, todas as pessoas só me prejudicam. Eu sou assim porque fulano me enganou, porque Beltrano me fez mal. Eu sou um sofredor porque as outras pessoas são as culpadas disso. Sou miserável. Eu estou vivendo já nesse processo e vou continuar vivendo assim depois. Gente, complicado, difícil, muito difícil essa recuperação. Às vezes são anos e anos até que a pessoa se dê conta de que ninguém é culpado de nada e que eu deveria ter lutado para melhorar a minha vida. Porque a nossa vida só depende de nós, não depende de ninguém mais. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Já foi passada.